Salve, meus queridos irmãos, na paz do Senhor, amém? Peço para que os irmãos se inscrevam em nosso canal. Toda vez que tivermos um vídeo novo, os irmãos receberão a notificação, amém? Eu deixarei uma mensagem poderosa que se encontra em Gênesis capítulo 18, do versículo 23 ao 33. O título é A Intercessão Poderosa do Servo de Deus. Será que um servo do Senhor ele tem tamanha intercessão para interceder diante do Criador dos céus e da terra e ali impedir que Deus haja, que Deus venha com o seu propósito de destruição sobre aqueles que estão trazendo ira e indignação? Nós vamos ver através da luz da Bíblia Sagrada. Se um servo de Deus, ele intercedendo, ele pode impedir que Deus destrua uma cidade ou talvez até mesmo uma pessoa. Amém? Eu deixarei do versículo 23 em diante. Chegou-se Abraão dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Destruirá também e não poupará o lugar por amor dos 50 justos que estão dentro dela? Nós vemos que Abraão, ele estava intercedendo para Deus não destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, ele olhou para o Criador dos céus e da terra e disse: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor ali matará toda aquela cidade com os 50 dentro? Vamos ver o que Deus vai responder através da intercessão de Abraão intercedendo pelaquela cidade. Longe de ti fazer tal coisa, que faças morrer o justo com o ímpio, e que seja o justo tratado como ímpio. Longe de ti seja o juiz de toda a terra, não há de fazer o que é justo? Nós vemos que Deus, ele falou o quê? Não, longe de mim, longe de ti, fazer o justo morrer com o injusto. O juiz de toda a terra irá fazer injustiça? Não, ele disse: eu irei fazer juízo, justiça, serei justo, matarei somente aqueles que são merecedor. Então nós vemos que através da intercessão de Abraão, intercedendo por quem é justo, ele disse: eu não irei matar o justo com o ímpio. O juiz de toda a terra não fará tal injustiça. Então nós vemos que Deus, ele é justo e ele não matará o justo com o ímpio. Mas por quê? Por causa da intercessão do seu santo. Mas nós vemos que Deus também, ele continua a falar com Abraão e responder à intercessão de Abraão. E ele diz assim, ó: então respondeu o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Nós vemos que Deus, ele não destruiria o justo com o ímpio. Mas agora nós vemos que por causa do justo, Deus, ele não destrói a cidade e nem destrói os ímpios que nela estão por causa daqueles homens que são justos. Ele disse: se eu achar 50 justos ali, eu não vou destruir a cidade e ninguém que nela está. Poderia ali haver ímpio e Deus não iria destruir por causa daqueles justos que estavam naquela cidade. Você vê o tamanho do poder da intercessão de um homem diante do Criador dos céus e da terra. Abraão continuou a interceder diante do Senhor e dizer: Abraão replicou e disse: eis que agora que comecei a falar com o meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Você vê a humildade de um servo de Deus. Quando sabemos conversar com o Criador, sabemos ali se impor diante dele, reconhecer que somos pó e cinza e que só o Senhor tem o domínio e o senhorio sobre toda a terra, nós ali conseguimos algo de Deus. E ele diz assim: talvez faltarão 5 dos 50, justo. Destruirá toda a cidade por causa daqueles 5? E disse: não destruirei, se achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: talvez se acharão ali 40. Respondeu: não o farei, por amor do 40. Disse Abraão: não se ire agora, meu senhor, se continuo falando, talvez se acharão ali 30. E respondeu: não o farei, se achar ali 30.
nós vemos que Abraão, na sua humildade, ele não teve medo de clamar, de interceder, de falar com Deus para não destruir aquela cidade. Mas ele ali disse: não se ire, Senhor, diante de mim. Por que ele disse não se ire? Porque talvez o Senhor poderia se irar com ele, por ele interceder por uma cidade ímpia e sem ali o caráter do Criador dos céus e da terra. Mas ele foi firme na sua intercessão. Ele foi ali fiel naquilo que ele queria com o Criador dos céus e da terra. E ele continuou dizendo, e disse: eis que agora me atrevi a falar a meu Senhor. Talvez se acharão ali 20. Não o destruirei, respondeu, por amor dos 20. Tornou a dizer: não se ire agora, meu Senhor, e falarei somente uma vez. Talvez se acharão ali 10. E não destruirei, respondeu o Senhor, por amor dos 10. Nós vemos que um servo de Deus, ele não tem medo de interceder pelaquilo que ele está determinado a interceder. Nós vemos que ele falou: eu me atrevo agora a falar com o meu Senhor. Já que o meu Senhor está me ouvindo, eu sei que agora o meu Senhor vai fazer aquilo que eu estou pedindo. Então, meu Senhor, não se ire diante de mim. Eu irei somente falar mais uma vez. E Deus ali falou: não destruirei se ali houver 20, por amor deles. Você vê que Deus, ele nos ouve, igreja. Deus, ele está sempre com os ouvidos atentos ao nosso clamor, à nossa intercessão. Só basta nós sermos fiel com o Criador dos céus e da terra e sabermos conversarmos com Ele, se dialogar com o Criador. E Deus, ele será fiel naquilo que ele vai fazer. Se houvermos justiça diante de Deus, Deus ele vai usar de justiça conosco. Mas se viemos a ser homens ímpios, homens desconvertidos, Deus nos destruirá. Amém? Eu peço para que os irmãos recebam essa palavra no coração. Intercede diante de Deus. Aqueles que é fiel ao Senhor, ele tem o poder da intercessão. Abraão, ele intercedeu e ele recebeu do Senhor a resposta: eu só não destruirei, Abraão, se tiver ali 50, 20, 30. Mas Deus, ele sabia que a humanidade, ela tinha se corrompido, que aqueles homens daquela cidade, eles tinham se corrompido. E Deus ali destruiu Sodoma e Gomorra, mas livrou Ló da destruição. Deus te livrará se você for justo diante do Criador dos céus e da terra.